Estamos de volta ao Record na hora. Vítor Pinto, eu devolvo-te a palavra, lembrando que Pedro Proença esteve hoje no treino da seleção e apareceu sorridente com Roberto Martínez numa fotografia que estamos agora aqui a ver, uma imagem partilhada pela Federação Portuguesa de Futebol. Depois de tudo aquilo que foi dito, o ambiente aparentemente serenou, Vítor. Pelo menos nas fotografias para o exterior, se calhar interiormente está um bocadinho a ferver, porque, atenção, porque isto não é uma brincadeira, nós estamos a falar no alinhamento comunicacional, nós não podemos andar a bater. Então não te deixes convencer por esta imagem, não é? Filipe, até por uma razão simples, o doutor Pedro Proença, que tem um sorriso fácil, inclusive, sabes, é extremamente fotogénico, e dir-lhe isto pessoalmente sem problema nenhum, fica muito bem nas fotografias. Por isso, em tudo que é site, em tudo que é publicação da Federação, ele aparece bastantes vezes, mas é verdade, fica bem, o sorriso dele fica bem nas fotografias. Vítor, fica bem, assim. Por exemplo, ao lado da mãe e do pai do Diogo Jota, fica muito mal a sorrir e a rir. Desculpa lá, Vítor, menos. Eu ia fazer essa referência, às vezes até em alguns momentos, como o sorriso lhe sai com aquela facilidade tantas vezes que posa para fotografias, se calhar até se ali poderia ter sido mais contido ou deveria ter sido mais contido. Mas neste caso é diferente. A escola Pinto da Costa é a escola de quando há um mau resultado, aparece junto da equipa e claramente aparece não a sorrir, mas a fazer sentir a presença, a autoridade, a mostrar claramente que há atenção e que há acompanhamento próximo e conhecimento do que é que se está a passar junto dos grupos. Fotografias a sorrir não vão levar a lado nenhum. Nós temos ali, neste momento, o senhor Presidente da Federação, que desde dezembro anda a dizer que é para limpar o Mundial, vai dar a Portugal, é para ganhar, é para limpar, e do outro lado temos o selecionador incomodado a dizer que não ajuda nada a andarmos a dizer que vamos ganhar o Mundial. Filipe Dias, é exatamente como o Sérgio Cretinas disse há um bocadinho. Se isto é para não ganharmos nenhum jogo nos 90 minutos, até ao 6º jogo neste certame, não, como diz um conhecido comentador até a nível internacional, está tudo certo. É isso que vamos fazer? Só vamos ganhar um jogo dentro dos 90 minutos ao 6º jogo no Mundial? 6º jogo no Mundial, que poderia ser os quartos de final contra a Argentina, mas assim não ganhamos o grupo, se calhar até temos um caminho mais fácil. Está tudo certo. Agora, há uma coisa que não podemos fazer, é criticar Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, quando há quebras de comunicação dentro dos clubes e depois dentro da Federação. Existe um entendimento do Presidente e de outros dirigentes. Pedro Sousa hoje ao início da tarde já fez questão de citar a CEO Helena Pires no excelente artigo que publica hoje no Jornal Record, onde claramente segue a linha comunicacional da Federação. Agora é tudo finais, diz a doutora Helena Pires. A partir de agora é tudo finais, portanto é tudo finais até à final e continuamos com este discurso. Mas vou terminar com isto, Filipe, que é importante. Isto não é estarmos a pegar ou não estarmos a pegar. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao Sr. Roberto Martínez, isto não é um dia sermos o Sporting do Rui Borges, as coisas correm mal, vamos ser o Futebol Clube do Porto de Fariol. E depois o segundo jogo corre mal, passamos ao Benfica de Mourinho. Isto não é assim. Há treino, há rotinas, há coisas que são pedidas pelo treinador. O treinador ontem teve 3 intervenções durante o jogo e no período dessas 3 intervenções Portugal teve para aí um remate. Portugal teve 62 minutos sem rematar entre o gol de João Neves e o remate de Cristiano Ronaldo aos 67. 2 intervenções do treinador pelo meio, e a mim preocupa-me a matriz de jogo. Porque na Liga das Nações que ganhámos o ano passado, o Bernardo Silva jogava no meio campo, o João Neves estava a lateral direito. E aí já era mais fácil tomar decisões. Porque ele disse numa das flashes, perguntaram-lhe sobre o João Félix e ele disse, que chatice que o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes são dos melhores do mundo entre linhas. Portanto, as ideias dele para este jogo eram estas, mas se calhar vai ser como outro senhor. Não há problema nenhum, como isto correu mal, eu vou arranjar outras ideias. Agora termino só com isto. A partir deste momento, vamos retirar ilações e ver quem é que verdadeiramente tem força dentro da estrutura da seleção. Porque Pedro Proença anda desde dezembro a dizer que é para limpar o Mundial. E Roberto Martínez verbalizou, ele tem que ser o líder do grupo, que há incómodo, ou pelo menos que ele se sente incomodado, e atribuiu até alguma da responsabilidade do mau jogo de Portugal, apesar das 2 intervenções do selecionador aos 23 minutos ao intervalo, que não conseguiu corrigir, mas atribuiu a esse discurso que é para limpar o Mundial o facto de Portugal ter jogado tão mal e ter sido tão pouco objetivo. Portanto, a partir daqui, estamos à espera de consequências, Filipe.
Pedro Proença vai adequar o discurso, vai dizer que a partir de agora, como disse a doutora Helena Pires, é jogo a jogo, final a final, empate a empate, até chegarmos outra vez a um grande desempenho, ou vai manter o discurso, o tal discurso empolgado a apontar um grande sucesso desportivo, quando o selecionador disse que isso estava a ser prejudicial para o grupo. O que é que os jogadores têm a dizer sobre isso? Os jogadores sentiram-se limitados, sentiram-se pressionados pelo Presidente da Federação dizer que é para fazer um grande Mundial. Mas quem é que se sentiu pressionado? Foram os jogadores do PSG? Foram os jogadores do Man United? Foram os jogadores do Manchester City? Quem é que se sentiu pressionado? Os jogadores que jogam em Portugal e jogam desde miúdos para ganharem tudo o que jogam? Sentiram-se pressionados? É isto que, sinceramente, me parece que há aqui um milhar às três tabelas que não está a funcionar em termos comunicacionais, e isto não é uma coisa desvalorizável, porque isto tem a ver com todo o sentimento, toda a postura, toda a forma como os jogos e a competição são encarados, Filipe, e é muito diferente encararmos esta competição com o discurso a Pedro Proença ou com o discurso a Roberto Martínez. Eu quero saber se há alguma coisa no meio, se os jogadores estão no meio ou de que lado estão os jogadores. Porque daqui a um bocado começamos a perceber é que ninguém se entende. E sabes o que é que acontece quando ninguém se entende? Acontece situações como a de 2002, quando perdemos a estreia com os Estados Unidos, acontecem outras situações lamentáveis, como algumas das que conhecemos do passado do futebol português. Vamos ver lá mais à frente o que é que vai acontecer, Vítor, mas para já, Pedro Sousa, não resisto a perguntar-te também sobre esta imagem de Roberto Martínez e Pedro Proença. Isto é para português ver? Não sei, não tenho resposta para isso, não tenho estudos. Como eu disse no início, faz lembrar há um ano. Uma ideia, com certeza. Não, faz lembrar há um ano Estados Unidos, Cockchu e Bruno Lage, a seguir aquela preocupação da comunicação do Benfica. Quer dizer, que toda a gente caiu em cima do Benfica naquela altura, lembram-se ou já não se lembram? E portanto isto é para inglês ver, neste caso para americano ver, eu não papo estes grupos. Eu só quero saber se estas fotos é natural que apareçam. Pedro Proença tem creio eu, um fotógrafo pessoal que o acompanha. Não sejas estamos assim, a saber novidades. Faz todo lado. Se calhar foi o momento que apanhou por acaso. Não sei se apanhou por acaso ou não. Não sejas assim. Muito bem, vou ter que interromper porque agora estamos a ver imagens do dia de trabalho da seleção nos Estados Unidos e podemos ver os jogadores a trabalhar. São imagens de hoje que estamos a passar neste momento. Aqui vemos na imagem Rubem Dias, que já está recuperado, Rubem Neves, e aparentemente é mais um dia tranquilo. E o Cristiano Ronaldo, evidentemente, de trabalho da Seleção Nacional, tendo em vista agora o segundo jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo frente à Uzbequistão. Portanto, Sérgio, parece que está tudo tranquilo. Conta lá isso, Sérgio, que eu não estava a ouvir e não estava a tomar atenção. Não, tu sabes também como eu. Tem um... Há um elemento da comunicação da Olha o Federação. Pedro Sousa da música. Está acreditado pela FIFA? Não sei. É jornalista? Não sei, não faço ideia. É um segredo mal guardado. Desculpa lá, entre as 200 eu pessoas já vi que foram para várias os Estados situações. Unidos, Quer não dizer, havia há lugar tanta para o gente que não pode fotógrafo. entrar nos estádios. O fotógrafo entra? Não sei. Esta foto não foi no estádio, foi no centro de treinos, não é? Portanto, não sei onde é que foi a foto. Sei que já vi várias vezes que há sempre a preocupação de haver uma imagem e Pedro Proença é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, portanto é natural que... Mas aproveitando essa tua ideia, ou seja, há aqui um problema ou uma questão de sobreexposição? De quem? De Pedro Proença? A começar por Pedro Proença, mas não só. Eu acho que há. O que Pedro Proença faz nas redes sociais... Olha, e agora estamos a ver... O cidadão Sérgio, Pedro Proença faz nas redes sociais... aqui temos Roberto Martínez e em vídeo. É uma escolha Pedro Proença. do cidadão Pedro Proença. Sim. Eu acho que o Presidente da Federação, pelo cargo que ocupa, devia ter mais cuidado na exposição pública que tem. Há uma regra que normalmente os grandes líderes aplicam na comunicação, que é quando falam têm que ser ouvidos. E, portanto, isso acontece se não falarem muitas vezes. E nós basta entrarmos no site da Federação, e é no site da Federação, não é nas redes sociais do cidadão Pedro Proença, não faltam... há poucas notícias a abrir no site da Federação que não tenham ou a foto de Pedro Proença ou o nome de Pedro Proença no título. E eu acho que é um excesso de exposição. Mas atenção, acho que isso não tem nada a ver com a exibição de Portugal no Mundial. Não estou a transportar para aí Pode ter a ver com se calhar, lançar a expectativa de Portugal ganhar o Campeonato do Mundo como se fosse uma coisa... Normal, ou que é uma coisa quase... Não se preocupem que isto está controlado. Acho que é um erro. Acho que não há nenhum... os presidentes e os líderes de organizações, de clubes,
que disseram, olha, lembro de um que o Sporting teve há uns anos, que chegou ali a dezembro, quando estava confortável no primeiro lugar, veio dizer que tem que dar mais luta aos adversários, que isto assim não dá piada nenhuma, e acabou em segundo. Não é? E eu acho que ninguém ganha por antecipação, ninguém ganha por dizer que vai ganhar. Não existe isso, não existe. A melhor forma, de facto, é a coisa mais chata que existe. É o jogo a jogo. É mesmo jogo a jogo. É o jogo, e não é final a final, é jogo a jogo. É jogo a jogo. Vítor Pinto, há aqui egos demasiado grandes na comitiva portuguesa, nos Estados Unidos, neste Mundial? Eu acho que há uma necessidade de alinhamento de discurso. Eu estou a transpor para a Federação, eu estou até a escolher as palavras. Filipe Dias, estou a transpor para a realidade de Portugal aquilo que nós dizemos dos clubes. Nós comentamos clubes mês após mês, época após época, neste sentido. Quando há desalinhamento de discurso, somos os primeiros a dizer: espera aí, isto não está a bater certo. E aqui não é uma coisa de menos importância. A questão é, por isso é que eu te disse, isto tem que ter consequências. Pedro Proença vai baixar a fasquia? Roberto Martínez, na próxima conferência de imprensa, quando for questionado, vai dar outra resposta morna, outra resposta insolsa para tentar fugir ao tema. Quando vai ser questionado, aliás, a próxima conferência de imprensa promete, porque o selecionador nacional vai ter que ser metralhado com as questões específicas de onde é que veio aquela ideia, que a equipa faz aquela péssima primeira parte em que não vai à procura do segundo golo, porque se sentia pressionada, porque alguém diz, neste caso o Presidente da Federação, que é para ganhar o Mundial. Quando isso vai totalmente contra a natureza de uma seleção como a portuguesa e da qualidade dos jogadores que temos. Agora, fundamental é Roberto Martínez, independentemente de acabar contrato ou não acabar contrato, ou de querer continuar ou não querer, ou já ter decidido que vai embora ou não, há uma coisa que ele tem que ser neste momento. Vai 48 vão sair. Tem que tomar decisões. E tomar decisões significa colocar Portugal com o melhor modelo para ganhar jogos. Não é justificar que o Bernardo tem que jogar porque é dos melhores do mundo, o Bruno Fernandes tem que jogar porque é dos melhores do mundo, os três do PSG têm que jogar porque são dos melhores do mundo, o Cristiano tem que jogar porque foi sempre o melhor do mundo, toda a gente é o melhor do mundo na seleção portuguesa. O Diogo Costa é o guarda-redes mais valorizado do Mundial, o Rubem Dias vai ser o melhor central quando estiver apto, então tem que jogar sempre os mesmos. Tem que tomar decisões. E na Liga das Nações resolveu isto de uma maneira subreptícia, que foi João Neves ao lateral direito, Bernardo Silva a jogar no meio campo. E assim tomou menos decisões e as coisas correram bem. Neste caso, vimos claramente... o Cancelo de fora, ao Vítor. Por exemplo, mas agora é uma realidade diferente, porque só tinha o Nelson Semedo na altura, vês? Só tinha o Nelson Semedo na altura e agora tem que tomar decisões. Tu puxas a massa para um lado, que eu saiba, não vai permitir ao Roberto Martínez jogar com 12, nem com 13, nem 14. Tem que jogar com 11. E eu vou lembrar uma coisa que é muito chata, eu sei que os jogos de madrugada e muita gente não tem paciência para os ver, nós temos, que é... A Colômbia levou um susto com o Uzbequistão ontem. Aos 60 minutos foi um golo. Também parecia que ia levar aquilo à frente. A Colômbia, que é muito mais ofensiva que Portugal e muito mais objetiva, e sofreu 1-1. E depois, enfim, eu só espero então que esta coisa peregrina, Filipe, termine só com isto. Eu já ouvi muitos treinadores e muitos selecionadores, já ouvi muita coisa e já ouvimos aquelas coisas fantásticas que os treinadores dizem: contra 10 é mais difícil jogar e de coisas tudo. Mas olha, neste tempo todo. E então o Sérgio, o Pedro Sousa e tu tens mais experiência do que eu. Havia uma coisa que eu nunca tinha ouvido dizer, que marcar um golo a abrir, que era prejudicial para a equipa. Que a equipa depois não atacou porque marcou cedo. Por isso é que eu digo, olha, contra o Uzbequistão é estrelinha a Sporting, é marcar nos descontos, porque senão a equipa vai se perturbar outra vez se marcar cedo. Esta eu nunca tinha ouvido Filipe Dias, nunca tinha ouvido. Já tinha ouvido muita coisa. Eu peço, olha, e os nossos espectadores que nos mandam tantas mensagens e comunicam connosco, se já ouviram uma coisa destas, digam-nos por favor e ajudem, que eu não consegui encontrar e procurei. Muito bem, Vítor, vamos continuar a falar da seleção porque Ricardo Quaresma disse a João Félix para pedir a Roberto Martínez para jogar mais vezes. No canal Live Mode TV, o antigo jogador português deixou o recado ao selecionador nacional. João Félix riu-se depois do comentário de Ricardo Quaresma. No Mundial não há jogos fáceis, porque se estão aqui é porque têm qualidade e lá está. Acabamos por empatar, agora temos 2 jogos para resolver e eu continuo a acreditar em vocês sem dúvida nenhuma. Por isso, diz ao teu treinador para te meter mais vezes e a ver se o próximo jogo entramos de maneira diferente e ganhamos o jogo. Pedro Sousa, faz falta João Félix? Está a fazer falta? Pensava que ias perguntar se faz falta ao Quaresma.
Não era isso? Não, era a tua intenção? Não, era o João Félix. O Quaresma já não é elegível. Desculpa, já não é. Ele gostaria, com Vamos lá certeza. ver. O Movimento também foi. Uma vez, sem exemplo, de acordo com o Vítor. Não se pode mexer no Neves e no Vitinha, que tem as associações, as mecânicas, vêm do campeão da Europa. Ali não se pode tocar. Mas pode-se tocar. Mas o Al Nassr já não. Pois, é fechado. Mas pode-se tocar o Félix e o Ronaldo, que tem para aí 80 golos na época, os dois juntos. Aí já está tudo certo. Aí já não há associações, nem se conhecem. Aliás, eles nem se conhecem. Foram casamentos e batizados apenas, não se conhecem. Caramba, eu percebo aquilo que diz o Quaresma, mas ontem era fácil perceber isto tudo. Ontem era fácil. Ainda bem que o Quaresma veio ao mundo dos comentadores, que ele pode ensinar-nos algumas coisas. E tem desassombro. Isto foi uma trivelada que ele mandou ao Martínez. Foi uma trivelada. Saiu-lhe bem, eu teria dito o mesmo. Achas que esta 3 dedos também saiu bem? Devo dizer, o Félix e o Trincão, antes do jogo, já tinha dito. Sim. Acho que isto é um problema também. Acho que é verdade, estamos a assistir uma revolução na comunicação dos jogos. Este registro. É verdade. Isto acontece na live mode, obviamente que é um registro totalmente diferente daquilo que estamos habituados. Acho que há muita gente que não está preparada para isto. Se calhar o próprio João Félix. Não entendo porque é que um jogador que não jogou é o jogador que Não vai pode ali. mesmo. Mas aqui Um jogador que não joga é o último jogador que tu queres pôr a falar depois do jogo. Não, também ninguém consegue perceber isso. Porquê que é um jogador que não joga? Porque é amigo ali daquele youtuber, do Movimind, imagino que seja isso, mas tem que haver regras. Um jogador que não joga, meus amigos, não está disponível para falar de certeza. Porque facilmente. E depois é um jogador que está entre amigos, e isto, por muito que seja uma relação muito descontraída, há uma responsabilidade que o próprio João Félix tem, maior de todas, que é perante a sua equipa, perante o seu treinador, que é não contribuir para este tipo de ruído público. Claro que o João Félix não pode fazer nada, mas a presença de João Félix naquele sítio, depois de não ter jogado, faz com que isto Quem é possa que não acontecer. faria essa pergunta? Claro, ou dizer isso como brincadeira até. E foi o Quaresma, mas qualquer daqueles dois influencers estava lá, e o outro da esquerda, não sei quem é, mas o Movimind conheço por causa do cabelo, podia ter dito uma coisa dessas. Eu também sou conhecido com o cabelo. Exatamente, sim, pelo teu Já deves ter sido chamado em tempos. sanção. Foste em tempos. Na verdade, Pedro Sousa, se o virem na rua é de peruca. Não é o Normalmente único assim. aqui na casa. Sim. Há mais É um exemplos. corte de cabelo aqui muito Sim, comum sim. aqui no meio ali. E portanto, eu acho que isto é também preciso algum controle na forma como os jogadores comunicam, é preciso muitos alertas, muito treino. Mas, Sérgio, como é que vai falar um jogador que não participou? Exatamente. Viu na Foi linha isto, lateral? foi dito a brincar e depois o João Félix ri-se até. Mas de facto vai fazer o quê, o João Félix? Ele pessoalmente estava com uma azia tremenda por estar no banco o jogo todo e se calhar a pensar que, olha, eu podia ter ajudado um bocadinho mais. E se calhar concorda o João Félix, não é? Mas convém esconder o João Félix disso, de mostrar ao mundo que está aziado e concorda com aquilo que diz o Que é Quaresma. normal que estivesse aziado. Claro que sim. Vítor, nós estamos aqui a passar um bocado à vontadinha com este tipo de registro. Pegando naquilo que o Sérgio também acabou de dizer do João Félix. Olha, não foi só pelo recorde ter dado a essa equipa, aí deu o 11 que deu, mas eu ontem por acaso estava lá no palco da nossa fanzone quando a Ágata Rodrigues, Foste repórter do... da CMTV, Foste lá dar mostrou o 11. espetáculo. Sim. Para incentivar também o público que esteve ali na fanzone Betano, mas também uma organização importante da Média Livre do Record, que foi um grande sucesso. E quando a Ágata disse-me que já havia 11, eu não sabia qual era o 11, mas logo não vai haver surpresa nenhuma, de certeza. E agora, como é que nós conhecemos a poda, não é? Conhecemos o que se está a passar até dentro da seleção e da federação, vamos logo à partida que Bernardo Silva vai jogar de certeza, Pedro Neto vai jogar de certeza, os dois do PSG e o Bruno Fernandes iam jogar de certeza, o Gonçalo Inácio ia sentar de certeza para entrar o Renato Veiga, o Tomás Araújo ia jogar naturalmente e rapidamente chegámos ao 11. E é por este tipo de coisas. Ou seja, percebemos logo à partida que, apesar dos testes feitos contra a Nigéria, que afinal o Bernardo Silva não jogou contra a Nigéria, não foi testado contra a Nigéria, mas o Bernardo não podia esperar pelo seu momento para entrar no 11. Tinha que entrar já, mesmo não tendo sido testado, no dia em que o Real Madrid anunciou a sua contratação, mas não há problema nenhum, porque o Cucurella também foi no dia em que a Espanha jogou com Cabo Verde. Aliás, voltou a calhar bem. Ajudou a seleção espanhola, foi talismã, também ajudou a portuguesa. E percebemos logo isto. E depois percebemos porquê, porque são os melhores daqui e dali. E não vimos nenhuma vontade nos jogos de preparação, porque o Sr. Martínez nisso não nos surpreende, em tentar uma solução diferente, que é como é que Portugal
Se toda a gente diz, Filipe, eu até estou a dar razão neste momento aos críticos, se toda a gente diz que o Cristiano Ronaldo já não tem as características do passado, como é que tu isolas o Cristiano Ronaldo e como é que vais a sites internacionais como o Between the Posts, por exemplo, faz essa análise extraordinária e bom, taticamente e estatisticamente, explicar que o Cristiano Ronaldo, o tal que toda a gente diz que já não tem as características do passado, fica sozinho em 3 centrais e não é minimamente alimentado. Eu já dei o exemplo há um bocadinho com o Pedro Sousa. O Bruno Fernandes, em 90 minutos, faz-lhe 3 passes. Isto é inacreditável. Isto fosse o Harry Kane, fosse quem fosse, estivesse ali no meio, ia sentir muitas dificuldades. Porque não conseguimos perceber qual era a matriz com que Portugal queria atacar este jogo. Era em alguns momentos a correr para trás, como vimos, em várias situações. Era isso. Só assim é que se explica, Filipe. E eu estou aqui com o compêndio estatístico e tático da FIFA. Só assim se explica que Portugal esteja desde os 5 minutos em que marca um golo até aos 62, com um remate bloqueado de Bruno Fernandes a meio da primeira parte, até aos 67 minutos sem ter um remate. Até o Cristiano Ronaldo rematar logo 62 minutos, mais de 1 hora, contra a República Democrática do Congo, meus amigos. Isto não faz sentido nenhum. E o selecionador passa olimpicamente ao lado de uma das piores exibições de sempre de Portugal em grandes certames, a falar de atitude. Parecemos a seleção de Chipre ou de Malta, que temos muita atitude. Vamos lá com atitude. Não chega a atitude. Portugal tem que saber o que quer fazer em campo e eu tenho muitas dificuldades em perceber, ainda que possam existir alterações de jogadores, que isto vá lá com alterações de jogadores. É verdade, no passado do futebol português, as alterações de jogadores foram suficientes para, por si só, com selecionadores até bastante conservadores, terem mudado a face da equipa, não a matriz de jogo, a face da equipa. Neste caso, com a qualidade que os jogadores portugueses têm, e eu digo sempre que, em tese, temos hipótese de ganhar ao Uzbequistão e à Colômbia. Mas temos que perceber que tipo de jogo é que vamos fazer. Se Portugal volta contra o Uzbequistão a lidar tão mal frente a uma equipa super defensiva, mais uma que vamos enfrentar. Se joga como jogou frente ao Uzbequistão, vai cometer os mesmos erros à procura de um desfecho diferente. E isso é que me preocupa para este segundo jogo, porque este segundo jogo é o tal reset ao Mundial. Mas o reset ao Mundial vai nascer como? Vai surgir como? É trocando 2 jogadores, 3 jogadores, esperar que sejam os jogadores a resolver? Vai haver coragem, por exemplo, para ir buscar a tal matriz que dá os golos entre João Félix e Cristiano Ronaldo? Eu tenho muitas dificuldades em perceber. Pode ser um erro do futebol português. Mas desde o Mundial 2022, em que Cristiano Ronaldo começou a ser discutido, o Cristiano tem 25 golos para a seleção. O Gonçalo Ramos tem 4. E um deles marcado num jogo com a Eslováquia, em que foi titular ao mesmo tempo que o CR7. Sim. E quando foi titular, por exemplo, nestes 2 jogos de teste com o México e Estados Unidos, onde não havia a sombra do Cristiano Ronaldo, que ele estava lesionado e não foi esses jogos de teste, o Gonçalo Ramos foi titular, repito, sem sombra, sem pressão, sem haver o fantasma do Cristiano, pôde mostrar aquilo que podia dar à seleção. Infelizmente, não nos surpreendeu com grandes atuações e golos, demonstrou que se calhar a final é muito difícil, objetivamente e por rendimento esportivo, trocar ponta de lança. Se vamos jogar com este ponta de lança contra o Uzbequistão, como é que Portugal vai conseguir fazer a bola lá chegar? Como é que Portugal vai dar apoio ao nosso ponta de lança? Tenha ele o nome que tiver. Repito, num jogo como o de ontem, até o Harry Kane ia sentir muitas dificuldades. Peço imensa desculpa. Continuamos a falar de Portugal e da Seleção Nacional que está no Mundial porque Cristiano Ronaldo mostrou estar descontente com a postura da equipa em vários momentos do jogo. Através de vídeos partilhados nas redes sociais é possível ver o capitão da seleção a protestar. Num primeiro momento que estamos a ver, Cristiano Ronaldo faz um gesto de desagrado por ter passado a bola a Bruno Fernandes e uma vez mais este ter recuado no campo. Num segundo momento, quando o árbitro apita para o intervalo, é possível ver Cristiano Ronaldo a falar com Renato Veiga enquanto caminham para o balneário. Através dos gestos do avançado, dá para perceber que está a protestar com o facto de Portugal estar a circular a bola em demasia pelos defesas, sem que tivessem a intenção de atacar a baliza do Congo. Foi esta postura dos jogadores que deixou Cristiano Ronaldo bastante desagradado. E Pedro Sousa, o Cristiano Ronaldo tem razão para exprimir tamanha frustração? Eu acho que todos exprimiram frustração. O problema é que ele tem 50 mil telemóveis apontados a ele. Agora, não vi aqui nada de mais, com toda a sinceridade. Se ele estava frustrado, não gostei da desculpa depois do que foi dada, que havia 8 jogadores que tinham que ir falar ou qualquer coisa parecida. E portanto, quer dizer, azia, estava o Félix, como se percebeu, embora a sua boa disposição naquela coisa. Os que não jogaram ficam sempre com azia. Eu valorizo isso, devo dizer.
E azia por ter tido, mais do que o resultado, o que me entristeceu ontem foi o desempenho coletivo da equipa. E quando reduzirmos isto a este ou aquele, ou A, ou B, ou C, estamos mal. O desempenho coletivo é que me assustou, deixou-me assustado. Exatamente, Pedro. Isso é que me deixou assustado. Portanto, isto é um problema coletivo, não é um problema. Quer lá saber que se joga o Ronaldo ou o Gonçalo Ramos, é que estou mesmo a marimbar. Agora, o desempenho coletivo foi assustador. E se olharmos para este tipo de coisas, tipo sniper, hoje é o Bruno Fernandes, amanhã é o Ronaldo, depois da manhã é o Bernardo, depois é o Ruben Dias a jogar, estamos todos mal. O que falhou ontem foi um processo coletivo que não existe. Muito e isso bem. é que é assustador. É assustador porque eles estiveram a treinar 15 dias. Já nem vou, como ele costuma dizer, que há aqui muitas mecânicas de 3 anos, seja o que for. E até compro isso. Eu até compro com alguma parcimónia essa ideia. Mas o de ontem foi assustadoramente mau. Dizem-me, pode haver uma noite má. Pode. Mas caramba, Filipe, uma noite má para 12 ou 13. Uma tarde má para 12 ou 13. Eu acho difícil. E porquê é que isto não... Quer dizer, há fotografias, planos abertos do jogo em que aquilo não parecia uma equipa, parecia um carrossel, uma roda que andasse. Muito bem, Pedro, muito bem. Um carrossel. Os jogadores a 30 metros uns dos outros, 40. Isso é o quê? Não treinaram? Não passou o que o treinador queria? Porquê é que não passou? Porquê é que se jogava para trás? Batemos recordes. Hoje, não sei onde é que eu vi, creio que foi no 0-0. Estamos à frente. Sim, a jogar para trás. Os três jogadores, ao menos lideramos o ranking, dos jogadores que jogam para trás. Os 3 primeiros da primeira jornada. Quer dizer, isto é que deve fazer pensar as pessoas. Isto não tem a ver com o ponta de lança, que o guarda-redes saiu, se não saiu, se o extremo-direito, se é o Bernardo, se é o Bruno, seja lá o que for. Não, isto tem a ver com uma ideia coletiva de jogo. E isso, para mim, é que foi decepcionante. Sérgio, tu também relativizas esta linguagem gestual do Ronaldo ou achas que pode contribuir para que haja um pouco mais de ruído? Porque Ronaldo é Ronaldo. Ronaldo é Ronaldo e, como diz o Pedro, tem os telemóveis todos do estádio a filmá-lo permanentemente, a fotografá-lo. Este tipo de linguagem do Ronaldo acho injusto que se fale disto hoje, porque Portugal teve um mau jogo e um mau resultado na estreia do Mundial. Ronaldo sempre foi isto. Quando era miúdo, Ronaldo sempre foi muito expressivo, expansivo, sempre se mexeu muito. E um eterno insatisfeito, não é? Sim, é um jogador que lida mal com as derrotas e lida mal com os maus resultados. E obviamente que isso é uma das características que o fez estar no topo do mundo durante mais de 20 anos. Acho que por vezes podia perceber que há momentos em que precisamente por estar a ser filmado, podia ter algum, não sei se cuidado com algum outro gesto, mas não podemos pedir a Ronaldo que entre em campo algemado ou com as mãos e pés atados para não se expressar. Acho que o estatuto que ele tem também porque ganhou, porque merece, não é porque alguém o atribuiu de forma divina. O estatuto que ele tem permite-lhe fazer coisas que outros jogadores fica pior do que ele. Portanto, acho que Ronaldo é isto e nós durante 20 anos vivemos todos muito bem com isto, com os golos que o Ronaldo marcou pela seleção e não só. Portanto, acho que não temos nada que agora estar a dizer que é um problema, ou não? Estou-te a sentir a fazer muito gesto de quem está a concordar com aquilo que aqui foi dito, tanto da parte do Pedro como da parte a tua linguagem corporal é diferente da do Ronaldo. Filipe, é de quem concorda. Há uma coisa que nos agrada. Ver o capitão a sair de campo e a ter que deixar o Rubem Dias a arrebanhar o grupo, eu não gosto de ver. Portanto, seja o Cristiano Ronaldo, seja quem for, nós temos liberdade de opinião e não gosto de ver isso. Gostaria muito mais que o Cristiano Ronaldo estivesse ali de corpo inteiro a liderar o grupo em todos os momentos. Não é preciso ir para a frente das claques ser insultados, como acontece em Portugal, fazer estas figuras tristes, embora, por exemplo, ainda hoje vi a seleção inglesa com o Harry Kane à frente e os adeptos a cantarem Wonderwall, uma imagem inacreditável, porque uma razão muito simples. Ou o Cristiano Ronaldo faz isto em todos os jogos, e então precisa do seu momento e nós respeitamos completamente e sai sempre à frente da equipa, ou então se ganharmos ao Uzbequistão não faz sentido ficar em campo e ir à frente dos jogadores, receber palmas, seja de quem for. É só isso. E nos momentos difíceis é quando os capitais são ainda mais importantes. Agora há uma coisa aqui, Filipe, fundamental. É que nós vimos pela linguagem corporal durante o jogo que o Cristiano Ronaldo estava a ler bem o jogo. E ele está a sair para a primeira parte e a queixar-se que Portugal andava a jogar tal como se dizia que o futebol do Porto Lopetegui jogava.
Bola para um lado, bola para o outro. Bola para um lado, bola para o outro. Bola para um lado, bola para o outro. Se houvesse regra do jogo passivo, Portugal perdia a bola. Exatamente. Muito bem, Sérgio. E há uma coisa que nós nos habituámos, olha, há jogos que eu detesto ver. Eu detesto ver jogos de Manchester City, por exemplo. Não vou referir outros casos. Porquê? Porque são 80% de posse de bola, estão em cima dos adversários, os adversários fecham-se no último terço, então o que é que vemos? Troca, circulação mais rápida possível, os jogadores a tentar desmarcar-se com bolas a entrar e tentar mudar o centro de jogo para obrigar os adversários a ajustar-se e depois, sobretudo, ponta de lança, neste caso o Alan, a tentar abrir espaços para jogadores que entram e decidem. Portugal fez isso? Portugal alguma vez, nos 800, nos 700 ou quase 800 passos que fez, sentiste que Portugal, tal como outras grandes equipas já tiveram que fazer neste Mundial, esteve em cima constantemente e asfixiou o adversário com posse de bola? Não, Portugal teve a posse de bola passiva, posse de bola inconsequente. A tal posse de bola que tu dizes tem 800 passos, mas 500 não causaram problema nenhum, deixa-os lá andar a tocar a bola. Pronto, é exatamente isso. E ninguém nos vem ensinar futebol. Que eu já te disse, há equipas que eu não gosto de ver jogar. Porque já sabemos que é aquele jogo chato. Estão lá no último terço a trocar, os adversários fechados, a tentarem aproveitar um mau passo para serem contra-ataque e até chateia. Portugal asfixiou o adversário em posse de bola. Fez isso. Desmarcaram os jogadores, havia soluções. Trocava rapidamente o centro de jogo para criar dificuldades à defesa e obrigar a defesa a ajustar. E vou terminar com isto, Filipe. E sabes o que é que me chateia mais e aborrece? É que a República Democrática do Congo não fez absolutamente nada que não estivesse à espera. Eu vi os jogos do play-off da República Democrática do Congo, foi ao play-off intercontinental. E não fez absolutamente nada que não se estivesse à espera. E esta é a matriz que vamos encontrar contra o Uzbequistão, treinado pelo Sr. Fábio Canabarro. Todos vamos reconhecer que estratégias defensivas ele percebe. Portanto, é o que vamos encontrar também na segunda jornada. E eu não vi aqui Portugal com aquelas soluções, e temos jogadores que fazem isso semanalmente, com aquelas soluções de acelerar a posse e a circulação para abrir espaços, mudar o centro de jogo, ter jogadores a criar rupturas e aproveitar movimentações do ponta de lança, para os jogadores aparecerem a finalizar. Tivemos uma excelente jogada que acabou com o gol do João Neves, mas não pode ser uma solução regular para Portugal e habitual procurar que seja o João Neves a marcar de cabeça. É uma solução alternativa e calhou bem. Sim. A partir daí foi um deserto. Um deserto futebolístico. E isso sim é que nos preocupa a partir de agora. Fica claro. Pedro Sousa, já adiantaste que Roberto Martínez não está em negociações com o Al Nassr, selecionador nacional. O Record também já publicou isso. O que é que... É verdade, o Record também já deu aso a isso, já veiculou essa notícia, mas o que é que tu nos podes dizer mais? Quanto é que nos podes dar? Não está em negociações, não quer dizer que não vai estar. Não vai estar sequer. O que é que nos podes dizer mais? Procura outro treinador, a informação que eu tenho, outro tipo de treinador, e está no seu direito, e portanto é o mais importante nesta altura. Mas devo dizer que... Vamos lá ver, se ele fosse para o Al Nassr ou estivesse em negociações com o Al Nassr, não faltariam, como é que eu vou dizer, teorias da conspiração. E se calhar com razão, devo dizer. Devo dizer que se calhar já existem e não está? E se calhar com razão. E portanto eu acho que assim as coisas ficam claras. Mas ele está no direito de decidir o seu futuro. Calma, vamos lá com... Ele pode ter errado ontem, pode errar no próximo jogo, pode ter errado muitas vezes, mas o futuro dele acaba no dia 30 de junho. Há a prerrogativa da FIFA, se a seleção continuar, depois da madrugada com a Colômbia, todos os selecionadores que continuam, os contratos prolongam-se automaticamente. É assim que se processa no Mundial. Portanto, ele está há 15 dias de acabar o contrato. Vamos lá com calma. E, portanto, ele tem direito a decidir a sua vida. Se este é o momento, não. Era essa a questão que eu te ia colocar, Sérgio. Não, é um pouco inoportuno, é um pouco desconfortável. Isso é, creio que é inescapável nesta altura. O selecionador nacional, por muito que tenha, e que tem naturalmente esse direito enquanto profissional, mas cria mais ruído. Não, se o fizesse antes do Mundial, eu achava mais pacífico e mais adulto. O que aconteceu com o Lopetegui, por exemplo, em Espanha. Mas isso também foi o Real Madrid foi correu mal também. Uma questão altamente polémica. O Bernardo foi anunciado ontem no Real Madrid. Scolari em 2008, durante o Europeu, Portugal ganhou os 2 primeiros jogos. Qualificou-se, garantiu o primeiro lugar do grupo até. Num grupo que tinha Turquia, República Checa e Suíça. Alemanha. Suíça, Alemanha foi depois. Não, Suíça. E Scolari, depois do segundo jogo, depois de garantir o primeiro lugar, o Chelsea anunciou Scolari e... Uma dimensão diferente, desculpa interromper, Sérgio, particularmente quando as coisas não correm bem, ou como não começaram por correr bem com Portugal. Mas nessa situação com Scolari, Portugal ganhou os 2 primeiros jogos e perdeu os dois jogos que fez a seguir já com o Scolari como treinador do Chelsea oficial.
Eu acho que nesta altura não é bom fazer este tipo de anúncios. Somos todos adultos, sabemos todos, e Martínez sabe que vai embora. Se Martínez, a Federação sabe que Martínez vai embora, que quer ir embora, a Federação quer que Martínez vá embora. Portanto, é um casamento win-win. Um casamento perfeito. Toda a gente quer ver a outra parte pelas costas. Isto é lindo. É absolutamente... Há divórcios que não são tão consensuais como este. Portanto, isto é uma coisa... De facto, fico feliz de toda a gente. Parece-me que Roberto Martínez, até, e depois nós podemos ler nas entrelinhas, há 2 ou 3 dias saiu uma notícia num jornal inglês, no Talksport, não sei se foi foi num site inglês, em que dava conta que Martínez sim tinha decidido não continuar com Portugal, independentemente do que acontecer, e que estava a olhar e admitia o regresso à Premier League para voltar a treinar a Inglaterra. E claro que essa notícia não é inocente. Essa notícia, as notícias têm sempre uma fonte, têm sempre uma origem, é assim que as coisas funcionam, e sabemos perfeitamente que consigo imaginar, não sei, mas consigo imaginar que aquela fonte é uma fonte próxima de Martínez, que coloca as coisas naqueles termos, o que me deixa entender que Martínez o que quer é voltar a Inglaterra, trabalhar no Reino Unido. Também há razões pessoais para isso. Sim. Peço agora atenção porque há uma notícia que está no site do Record. Redes sociais, jogadores da seleção invadidas com comentários a pedir respeito por Ronaldo. Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha e Pedro Neto são alguns dos visados. As contas nas redes sociais de vários jogadores da seleção foram invadidas nas últimas horas com milhares de comentários a pedir respeito por Cristiano Ronaldo e a acusá-los de não passarem a bola ao capitão. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves e Pedro Neto foram alguns dos visados. Vítor Pinto, peço-te um comentário a esta notícia. Olha, estou surpreendido, mas isto demonstra o risco de guerra civil que podemos ter dentro da seleção, não só na questão Roberto Martínez, Pedro Proença, como na questão Cristiano Ronaldo, que vai ser polarizadora. Desde logo porque as irmãs de Cristiano Ronaldo são extremamente vocais, tal como aconteceu no Qatar 2022, fazem-se ouvir, reagem a qualquer crítica que é feita ao Cristiano Ronaldo, e a partir daqui, repito, há muita polarização, ou seja, há tanta facilidade de crítica ao Ronaldo e de desvalorização do percurso do Ronaldo, pelas mesmas pessoas que diziam que o Ronaldo estava acabado no Euro 2020, mas se calaram na Liga das Nações em 2021, agora saíram todos da toca outra vez, ou seja, durante a campanha da época passada, em que Cristiano Ronaldo teve um contributo para o apuramento de Portugal, salvo erro, com 8 golos, em 2025 marcou 8 golos pela seleção, aí de repente silenciaram-se as críticas. Agora saiu toda a gente da toca outra vez. Os demónios voltaram a sair. Como é que diz o Mr. Otávio Machado? Os esqueletos voltaram a agitar-se nos armários. E eu fico preocupado que esta situação vá bater à porta de outros jogadores. Porque isso sim é que cria sempre um risco de criar um mau ambiente no grupo, ou sobretudo criar algum ressentimento no grupo. Porquê? Filipe, eu estive aqui a comentar dias a fio como é que era a relação entre o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo antes do Mundial do Qatar, depois dos problemas que Cristiano Ronaldo teve no Man United. Eu lembro-me do célebre vídeo que a Federação publicou do Bruno Fernandes a entrar no balneário e via-se claramente o desconforto entre o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo. E como eu quero acreditar que esses tempos, onde o Bruno Fernandes, como capitão do Man United, assumiu a defesa da identidade patronal, que esses tempos estão ultrapassados e que não temos mais nenhuma questão que nos possa levar a esse ponto. Mas se o problema são os passes, então resolvo já o problema. Eu também te digo alguma coisa sobre isso. Bruno Fernandes para o Cristiano Ronaldo, 3 passes. Vitinha para o Cristiano Ronaldo, 4 passes. Pedro Neto para o Cristiano Ronaldo, 3 passes. João Neves para o Cristiano Ronaldo, 0 passes. Portanto, há uma coisa que é completamente objetiva. Eu não acho que fosse por vontade dos jogadores. Eu não acho que houve nenhum boicote ao Cristiano Ronaldo, vou já deixar isso claro. Repito, não houve nenhum boicote organizado na seleção ao Cristiano Ronaldo, por muito que o Cristiano, no fim, ao sair de campo, possa alimentar alguma especulação. Portanto, não acredito nisso. Agora, que Portugal, na matriz de jogo que apresentou, não comunicou com o seu ponta de lança, nem tinha uma estratégia onde o ponta de lança abriria espaços para momentos de ruptura de outros jogadores que aparecessem a finalizar, é verdade, porque já vimos outras seleções neste Mundial usarem essa estratégia com pontas de lança que abrem espaços. O Oyarzabal, na seleção espanhola, ninguém está à espera que marque 30 golos. Estão à espera é que abra espaços para outros jogadores também aparecerem a finalizar. E creio que foi isso que falhou. E, efetivamente, houve tão pouca comunicação com o Cristiano. E por responsabilidade do selecionador, o Cristiano foi deixado sozinho entre os 3 centrais da seleção do Congo, que a partir daí
Agora está a criar-se um efeito de resposta ao movimento de críticas do Cristiano Ronaldo. Agora, pelos vistos, há também portugueses e pessoas e comentadores, até no plano internacional há quem faça isso, que fazem críticas a outros jogadores da seleção portuguesa. E isso não é agradável, Filipe, porque os jogadores não estão num bunker nem numa bolha. E para mais, envolvendo redes sociais, quando eles não veem, há sempre um amigo que lhes vai contar. E isto não é uma situação favorável para Portugal e espero que seja contida rapidamente no sentido de não haver aqui nenhuma situação que prejudique o rendimento de Portugal no Mundial. Muito bem, Vítor.